então acontece algo fenomenal. E o que é esse algo fenomenal? Paulo, então, ele é visto diante de todos como, além daquela expectativa de que ele morra, nada acontece com ele. Primeiro porque ele tinha convicção de que, de fato, ele ia cumprir a promessa de Deus lançada sobre a vida dele. Segundo, que ele cria em todo o tempo que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Messias, e que venceu sobre a morte, que ressuscitou, e que o mesmo Cristo havia dado a ele a missão a qual ele estava cumprindo, e cumpriu assim com um zelo perfeito. O que ele fez? Ele chama aquelas pessoas, né, em volta do fogo ali, e as pessoas começam, os bárbaros começam a murmurar entre si, os outros náufragos também começam a murmurar entre si, perguntando: seria ele um Deus? Um tipo de Deus? Com um D minúsculo, lembrando sempre. E nessa indagação entre todos, o que ele faz? Ele vislumbra mais uma vez a oportunidade de pregar o evangelho. Porque todos à nossa volta ficam observando, tanto aqueles que já creem em Cristo, mas ainda estão no início do caminho, como aqueles que ainda não conhecem Cristo. Eles ficam observando como é que nós reagimos às situações de naufrágio na nossa vida. Como é que nós reagimos, como é que nós testemunhamos esse Cristo nas nossas vidas. Diante das adversidades, dos problemas, das tempestades, dos naufrágios que somos engolidos, né? De problemas, de situações diversas que acontecem na nossa vida, como eu reajo a isso? Eu tenho um coração grato por encontrar o refúgio? Ou eu murmuro imediatamente? Eu tenho, em todo o tempo, eu uso a minha inteligência, a minha cognição, que é dada pelo Senhor, pelo nosso Criador, eu uso isso com criatividade para observar cada situação uma oportunidade de pregar a palavra de Cristo? Ou em todo tempo eu estou resmungando, eu estou desacreditando, deixando que aquela visão de mar de problemas, permitindo que aquela turbe toda à minha volta me julgando, se até aquela situação que de repente surge como uma víbora venenosa venha sobre a minha própria vida, se tudo aquilo é maior do que o Cristo que eu professo. Então, Paulo, mais uma vez, né, não poderia ser outro que Deus tão maravilhosamente, na sua infinita sabedoria, escolheu para pregar o evangelho aos gentios, e tinha que ser Paulo mesmo, como tantas vezes você, eu principalmente falei muito mal de muitas coisas do evangelho, por diversas coisas, mas a principal, porque eu não conhecia Jesus Cristo como eu conheço hoje. Não era apaixonada por esse Senhor como sou hoje. E aí o que acontecia? Era mais fácil murmurar antes e reclamar de Deus do que ver em todo tempo o seu amparo, o seu socorro bem presente na hora da aflição. Era mais fácil, mais cômodo murmurar
e não vislumbrar a oportunidade que Deus me dava o tempo todo de conhecer a sua maravilhosa vontade. E aí, ao invés, ele aproveita as palavras daquelas pessoas, aqueles bárbaros e dos nativos da ilha de Malta, que eles estavam falando sobre, seria ele um deus? Seria ele uma espécie de deus, né, entre esses náufragos? Porque nem o naufrágio, nem a prisão, nem uma serpente venenosa foi capaz de matá-lo. Uma cara de mortal mesmo diante daquele povo. E muitas vezes nossos problemas parecem que realmente vão nos engolir. E é engraçado que a gente é mais fácil olhar para a vida do outro e ver tudo que Deus faz na vida do outro, mas não faz na minha, mas acontece comigo, só acontece coisa ruim, comigo nunca acontece as coisas boas, né? E Paulo vem nos ensinar nessa ilha de náufrago a primeiro agradecer pela possibilidade de se manter vivo. Segundo, a de cumprir a promessa que foi lançada sobre a vida dele. A terceira, dele estar totalmente contente, muito contente, porque ao momento em que eles vislumbram a palavra, seria ele um Deus, ou um tipo de Deus, ele aproveita aquela palavra, aquela frase lançada, e justamente fala desse Deus que ele crê, ele é enviado desse Deus, ele está a serviço desse Deus que venceu a morte, esse Deus que ressuscitou, esse Deus que dá força, esse Deus que nos dá em todo dia a possibilidade de contemplar tudo o que já somos e tudo o que Deus já fez em nós, que faz e o muito que Deus ainda vai fazer. E ele pôde pregar a palavra de Jesus. Então, a palavra que fica hoje registrada para que a gente aplique durante o dia que o Senhor nos dá, o dia de hoje, é que apesar das adversidades, apesar do naufrágio que parece que vai nos afogar, que vai usurpar a nossa vida, apesar das nossas emoções ou da nossa psique ainda estar em tratamento e ainda em alguns momentos estar aprisionada, porque ainda está em tratamento, podemos confiar naquele que me criou, que te criou e que deu a nós uma palavra de confirmação do nosso chamado, que é proclamar o amor, a salvação em Cristo Jesus de todos os nossos pecados, que podemos professar a nossa fé em todas as possibilidades. Que você hoje, assim como eu, tenhamos como desafio testemunhar, apesar de tudo o que está à minha volta, testemunhar que o Cristo vive em mim